E aí, pessoal, que é Elias, estamos aí para a gente dar continuidade à nossa discussão aí sobre as crises do feudalismo, né? A gente já falou aí bastante sobre dois aspectos fundamentais quer dizer, três aspectos, né, de certa forma aí da crise do feudalismo, que é, né, de antemão a peste negra, né, e a crise alimentar do século XIV, né, a peste negra que devasta boa parte da Europa ao longo do século XIV, e a crise alimentar que já vinha sendo sentida desde o século XIII. Isso tudo vai agravar, né, e cria todo um misticismo sobre a morte e o fim do mundo, né, ao longo desse século XIV. E aí hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão, né, porque o feudalismo ele não passa apenas por uma crise, o seu declínio decorre de uma série de elementos, né, entre eles aí a peste, a carestia alimentar e a fome, né, de maneira geral, as guerras e as revoltas, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essas revoltas, que revoltas foram essas e como elas funcionaram aí ao longo desses séculos. Pessoal, a gente vai ter, né, ao longo do século, assim, já no final do século XIII era possível perceber, né, a presença e o surgimento de uma série de descontentamento por parte de uma boa parte, né, dos mais pobres, aqui dos camponeses, né, com ênfase nos servos, que passam cada vez mais a serem explorados pelos grandes senhores feudais ao longo do século XIV. Tá? Mas essa característica não vai acontecer apenas no campo, né? As cidades também vão ser palco de algumas das revoltas que caracterizaram esse século XIV. A lista seria muito longa aqui para a gente comentar, né, cada uma das revoltas. Então a gente vai comentar aqui algumas das principais e os seus fatores, né? Basicamente, pessoal, entre os fatores que a gente pode citar, né, como causadores dessas revoltas, a gente tem a redução demográfica, né, claro, ocasionada de um lado pela fome, né? A gente já falou que no início do século XIV vai ter uma algumas colheitas que vão ser perdidas, né, em decorrência de chuvas, de geadas e tal, o que vai aprofundar uma dificuldade que já vinha ocorrendo já desde o fim do século XIII, né, que era a insuficiência alimentar de uma boa parcela da população europeia, né, principalmente a população mais pobre, e, claro, também agravada pela crise sanitária, né? A epidemia, a pandemia também pode ser considerada uma pandemia de peste, né? Então, a peste negra, ela também ocasionou um número de mortes realmente acentuado, né? Então, a gente vai ter aí 20 milhões, 25 milhões de pessoas vieram a falecer na Europa, né? Lá no século XIV, ali entre mais ou menos 1348 e 1351, 52, você vai ter um número gigantesco de pessoas perecendo, né, em frente à peste negra. Né? E aí a gente vai, claro, né, óbvio, evidente, né, isso tudo, pessoal, agrava a crise econômica, porque pensem bem, ora, quem produz o alimento, em sua grande maioria das vezes, são os camponeses, são os servos, aqueles que vão colocar a mão na massa, vão plantar, colher, né, trabalhar de maneira bastante árdua para a produção desse alimento, que já não conseguia dar muita conta, né, do grande conjunto, né, populacional. Então, com essas mortes, né, você vai reduzir essa mão de obra, você vai reduzir a quantidade de camponeses trabalhando, e isso vai agravar ainda mais essa crise econômica já vivida. Só que, né, na perspectiva dos senhores feudais, né, essa crise, vamos dizer assim, os senhores eles não queriam, né, claro, sentir essa crise. E para não sentirem essa crise, eles vão exigir ainda mais desses servos, né? Então, você tem de um lado uma crise econômica, do outro uma doença que está matando milhares, milhões pela Europa, do outro a exploração que os camponeses vão sofrer por parte dos senhores, né? Os senhores eles vão exigir ainda mais dos servos, ainda mais dos camponeses. Se a gente lembrar, pessoal, os camponeses, os servos em específico, eles tinham uma série de obrigações para com seus senhores, uma série de tributos que eles precisavam pagar, entre eles a corvéia, né, que eles tinham que entregar parte da produção, você tinha a talha, né, onde eles tinham que
literalmente trabalhar, né, nas terras dos senhores. Você tinha as banalidades que eles pagavam pelas ferramentas utilizadas, enfim, então você tinha vários é, impostos, vamos dizer assim, tributos que eram pagos por esses servos e que vão continuar sendo cobrados mesmo dentro de uma condição tão grave, né, dentro de uma crise tão grave que é a crise do século XIV. Então, isso tudo, né, vai gerar um descontentamento por parte desses camponeses que vai ser, vamos dizer assim, né, vai ser transformado numa série de revoltas que vão eclodir por várias partes da Europa. Né? Então a gente vai ver várias revoltas acontecendo em vários locais da Europa entre o final do século XIII e basicamente todo o século XIV. A gente vai vendo que em diversos locais, né, vão surgindo revoltas camponesas, revoltas urbanas em toda a Europa, né, ou pelo menos em grande parte dela, tá? Tudo em decorrência dessa situação. Aí eu trouxe aqui um texto bem legal do Tales, né, Tales Pinto, que é um texto chamado Revoltas Camponesas no século XIV. E aí, só para a gente poder dar uma lida, né, e complementar isso que a gente está dizendo, ó, já em fins do século XIII, os sinais de decadência econômica e demográfica tornavam-se claros no ocidente europeu. Fatores climáticos, como chuvas e esgotamento do solo, em decorrência da utilização de técnicas que não repunham os nutrientes retirados pelas culturas agrícolas, levaram à queda acentuada da produção. Então, a gente tinha uma produção decadente, uma produção que não conseguia acompanhar o ritmo do crescimento populacional. Essa diminuição da produção fez com que os nobres intensificassem a exploração do trabalho servil. Como essa exploração realizada através do tempo de trabalho nas terras dos senhores, a intensificação desse trabalho acarretava mais horas de trabalho nessas terras e menos trabalhos nas terras utilizadas pelos camponeses para produzir alimentos para a sua subsistência. Daí aquilo que eu já falei anteriormente, quem mais vai sofrer com a fome desse processo são esses camponeses, são esses servos. Somou-se a essa situação a ocorrência da peste negra nas décadas de 30 e 40, ou de 40 e 50, né, 1340 e 1350, que dizimou a população europeia ocidental. Estima-se que 2/3 dos habitantes das cidades contraíram a doença e 79% destes morreram. No campo, a ocorrência foi menos intensa, mas ela não deixou de existir. Esses fatores geraram instabilidade social, que resultou em revoltas das classes exploradas contra seus exploradores. Apesar de essas revoltas terem sido derrotadas, elas indicaram o início do fim da servidão na Europa Ocidental e a desintegração do mundo feudal em decorrência das transformações sociais que geraram. Seria o início da transformação desses camponeses em futuros proletários, o que, conjugado com a centralização do Estado e a ampliação do comércio com o exterior da Europa, possibilitaria a criação das condições necessárias ao desenvolvimento do modo de produção capitalista. Então, quer dizer, o fim do feudalismo, né, esse declínio do feudalismo, ele marcaria, né, o início de desenvolvimento do que hoje nós entendemos como sendo o capitalismo, que é o modelo econômico no qual nós vivemos, né? Claro que esse é um processo, pessoal, que leva séculos, tá? Não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, de um ano para o outro, muito menos de uma década para outra. Foram séculos para que esse processo de transição entre o feudalismo e o capitalismo ele viesse ocorrer. A mesma coisa em relação à servidão, né? A gente tem aqui que ele afirma que elas indicaram o fim da servidão na Europa Ocidental, mas isso era apenas o início, né? Esse processo ele levou muito tempo, né, para chegar ao fim mesmo, a servidão, né? Pelo menos até meados do século XVIII, e você vai ter ocorrências de um regime semelhante à servidão até mesmo no século XX. Então, mas aqui fica bem claro, né, os fatores que vão gerar essas revoltas. E aí aqui eu trouxe, né, algumas imagens, né, que demonstram essa noção, né, de um momento de grave crise, né, no século XIV, né, visto ali como um momento, né, vamos dizer assim, de quase que o fim do mundo, né, quase que uma crise de grandes proporções, das quais não se tinha muito otimismo em relação ao futuro. E aí até eu já falei isso anteriormente, né, também. A morte, né, ela se torna um tema bastante central em diversas obras artísticas, né, ali do século XIV, do século XV e posteriormente, né. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem que é bastante conhecida, que é o Triunfo da Morte, do Peter Bruegel, né, que representa muito disso, né, a peste, né, o caos, né, espalhado aí ao longo do século XIV. Então você tem aqui, vocês observarem, né,
são esqueletos, né, como fossem esqueletos, que estão aqui sobre todas as coisas, arrastando, né, como se tivessem realmente triunfado, né, sobre os demais, sobre os vivos, né. Você tem aqui reis, pessoas que não fossem padres, né. Então, basicamente, você tem essa ideia, né, que vai se espalhando. Essa obra, pessoal, ela é bem complexa, a gente poderia falar só sobre ela, né, bastante, mas aí, como a gente não vai entrar muito nesse assunto, a gente só para poder ilustrar. Ó, outra também muito importante, né, sobre Jacques, né, na França, né, já que são massacrados em Meaux, né, na região da Normandia, né. Aí, o Conde de Fox liberta as donzelas da Normandia e de Orleans. Isso é uma pintura aí, né, lá do século XIV. Aí, você tem aqui toda uma imagem, né, demonstrando uma revolta nas cidades, né. Isso nas cidades, vocês podem ver aqui, né. Isso aqui já seria uma revolta mais urbana, né, e não uma revolta camponesa. Olha só, aqui algumas revoltas das revoltas populares que ocorrem no século XIV. A gente tem na França, na década de 50, são várias revoltas, em sua grande maioria camponeses, mas mesmo assim você também vai ter algumas revoltas urbanas, né? Elas ficaram conhecidas como jaquerriers, né? O que eram jaquerriers? Eram revoltas que eram principalmente, né, de trabalhadores pobres, né, de camponeses e tal, que lutavam contra, né, basicamente a cobrança dos altos tributos, né, e também contra a fome, né, porque muitos desses sobreviveram assim no limite. Então eles eram chamados de jaquerriers porque Jacques, né, em francês seria uma expressão semelhante a João Ninguém, né? Tipo, a ideia de que eles não eram quase nada, né? Para a nobreza eles eram nada. Então eles vão se revoltar contra os senhores, inclusive você vai ter casos em que esses camponeses chegaram a assassinar senhores, famílias dos senhores, invadir os castelos e tal. Então era uma coisa bem violenta, né? Mas no final das contas acabou sendo sofreu uma repressão bastante forte, né, o que leva à morte aí de pelo menos 20 mil camponeses, aí, de certa forma, por boa parte da França. Né, mas aí marca ali a década de 50 do século XIV. Em Flandres, né, ali mais na Europa Central, né, você tem revoltas de trabalhadores urbanos, né, que vão ver a chegada de camponeses, porque muitos camponeses vão começar a migrar das cidades, do campo para as cidades, né, em busca de trabalho e tudo mais. Né? E aí muitos trabalhadores urbanos vão ver essa migração como uma concorrência, né, às oficinas e tal. E aí vão se revoltar contra essa condição também, né? E aí novamente vai ter massacres e tal, mas também com derrota desses revoltosos. Na Inglaterra, em 1381, você vai ter tanto trabalhadores do campo como da cidade se revoltam contra o rei, né, de certa forma, chegam a tomar quase uma cidade inteira, né, Canterbury, contra a cobrança de novos impostos. De certa forma, o rei meio que, entre aspas, aceitou ali, mas foi só uma forma de ganhar tempo e massacrar os rebeldes. E aí você vai ter também, novamente, essas revoltas derrotadas. Então aqui é só para a gente ter uma ideia, né, de como o século XIV ele é marcado por muitas revoltas ocorrendo em diversas regiões da Europa. Teriam muito mais, tá? Para a gente comentar, mas aqui eu acho que já dá para a gente ter uma noção bem interessante. Então é isso, né? Na Europa, né, o século XIV ele vai marcando esse fim, né, essa fragmentação do feudalismo que juntamente, quer dizer, posteriormente, né, com a centralização do poder nas mãos do rei, vai assumir um novo modelo, né, uma nova forma de organização social, uma nova forma de organização política e econômica, que aí é assunto para as próximas aulas, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até mais.